Pelé é um ídolo nacional que, ao invés de aproveitar os privilégios de sua fama e fortuna, resolve participar de uma investigação policial. Descobrimos então que ele tem a perícia de um detetive, as habilidades de um karateca e a eloquência de um caminhoneiro. Caramba! Pelé reinou no futebol entre os anos 50 e 70. Teve uma carreira de sucesso, fez jogadas inesquecíveis e ganhou 3 Copas do Mundo. Mas, acima de tudo, influenciou toda uma geração a fazer aquilo que é essencial para ser considerado um jogador de sucesso: namorar uma loira. Seu prestígio no gramado foi tanto que ele fez várias campanhas publicitárias. A mais popular foi aos 62 anos de idade, quando foi garoto propaganda do Viagra. Fale com seu médico, eu falaria. Que era um lançamento na época, mas logo se tornou um grande sucesso. E assim, o Pelé ajudou muito o jogador aposentado a fazer gol de cabeça. Sua fama foi tanta que ele chegou às telas do cinema. Então hoje nós vamos queimar o filme desta película nacional que pegou o que tinha de mais emocionante nos filmes policiais americanos, pegou o que tinha de mais empolgante nos filmes de ação de Hollywood, pegou o que tinha de mais divertido naquelas comédias que foram sucesso de bilheteria, ignorou tudo isso e fez algo completamente diferente: Os Trombadinhas, o filme do Pelé. O filme começa com o protagonista chegando de avião e sendo recepcionado por uma multidão de crianças com uniforme escolar que aparentemente faltaram da escola para encontrar o Pelé. Isso acontece porque o filme se passa nos anos 70 e naquela época era normal um bando de crianças pedir autógrafo para o seu ídolo do futebol. Mas se fosse nos dias de hoje, ao invés de autógrafo, eles iam pedir teste de paternidade. Enquanto isso, no centro da cidade, os trombadinhas roubam a bolsa de uma mulher. E durante a fuga, um deles acaba sendo atropelado por um carro. Esse veículo é do Frederico, que é um personagem que, assim como Tony Stark, é um bilionário, playboy, filantropo, só não é um gênio, porque ao invés de deixar o bandido com a polícia, ele insiste em cuidar do pivete. O Fred leva o Trombadinha para o hospital e fica compadecido com a situação daquele jovem marginalizado, vítima da sociedade, e resolve fazer alguma coisa para mudar essa situação. E como ele havia visto o carinho da garotada com o Pelé lá no aeroporto, resolve convidar o ídolo do futebol para ajudar nessa empreitada. Aí a gente imagina que ele vai usar o carisma do Pelé para fazer uma campanha na TV, ou o talento dele para fazer um jogo de futebol beneficente, o que faria todo sentido. Mas, como os roteiristas desse filme estavam tomando lorazepam sem receita médica, ele resolveu transformar o Pelé em policial. Então temos uma dupla de tiras seguindo aquele modelo de sucesso que é usado em tantos filmes por aí, como Os Bad Boys, A Hora do Rush, Máquina Mortífera. É praticamente a mesma coisa, mas sem o talento, o carisma e a dicção dos atores desses outros filmes. Já tava bom, disse que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. No começo, o Bira, que é o policial rabugento, não concorda muito com a ideia do Pelé participar de uma investigação policial, até porque ele não teve nenhum treinamento para isso. Mas então, para acabar com a dúvida do outro policial, o nosso herói manda esse discurso aqui, ó. Você pensa que trabalhar na polícia é como um joguinho de futebol? Exige muita responsabilidade, Pelé. Bira, o que é que você sabe sobre a responsabilidade de um jogador de futebol? Sabe o que é ficar no meio do campo com 100 mil pessoas esperando que você cobre um pênalti? A alegria dessa gente depende exclusivamente de você. E quando você veste a camisa canarinho? Então são 100 milhões de brasileiros que acreditam, que exigem o gol que deverá sair dos seus pés. A bola parece crescer. E o goleiro, ele quer fechar o gol. É a vida dele ou a minha. E eu parto com tudo. E finalmente a gente se convence de que, além de lorazepam, os roteiristas também estavam consumindo Rivotril. É verdade. Eles começam a procurar os pequenos meliantes, encontram esse grupo de jovens em um parque público e começam a vigiá-los de maneira bem discreta, igual o coiote vigiando Papaléguas. E apesar de não ser um filme da Marvel, temos aquela participação especial do Stan Lee.
Os pivetes roubam o Stan Lee, o Pelé persegue os meninos pela praça, alguém solta um monte de pomba branca em câmera lenta e no final um dos meninos joga o objeto furtado dentro da bolsa dessa moça, que é a Arlete, que também é da gangue. E quando o Bira tenta abordar essa mulher, ele toma um pipoco no bucho e a mulher foge. Pelé encontra um amigo baleado, pergunta quem foi que fez isso com ele e o outro responde: ela me acertou uma azeitona. Eu me descuidei e ela me acertou uma azeitona, Esse tipo de diálogo, comparando atividade policial com comida, sempre me deixou um pouco confuso. Porque aí chega o policial e diz que o bandido era escorregadio, feito um bagre, mas aí ele tomou uma azeitona e virou um presunto. E no final a gente não sabe se eles vão mandar o corpo para o Instituto Médico Legal ou se vão mandar o corpo para o Masterchef. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Corta para essa cena com o Manteiga, que é o líder da gangue, conversando com dois pivetes em um fliperama. Mas para não chamar muita atenção, ele convida os jovens para ir ao banheiro. E apesar desse moleque não estar com vontade, ele insiste pro Trombadinha fingir que tá mijando. Pois só assim eles vão conseguir ter uma conversa mais reservada. Porque nada é mais normal que um adulto fazer uma reunião de negócios com dois adolescentes no mictório de um fliperama. Os meninos contam que foram perseguidos pelo Pelé, mas o Manteiga não acredita. E depois de terminar a reunião com os dois jovens que estavam urinando, o chefe vai lavar a boca na pia. Mas espera aí, por que ele fez isso? Quando o Frederico chega em casa, ele é abordado por um repórter que deseja saber um pouco mais sobre esse plano para acabar com a quadrilha de trombadinhas. Frederico pede para o repórter não meter o nariz onde não é chamado, mas dá para ver que isso é impossível. O nariz desse rapaz é tão grande que quando ele tira uma catota sai uma bola de vôlei. Eu não posso falar muita coisa porque o meu nariz é grande também, né, gente? Mas o desse rapaz é enorme. O nariz dele é tão grande que para virar a cabeça ele tem que dar seta. Mas, continuando, a filha do Frederico ficou muito interessada no repórter narigudo e convida ele para jantar com a família. E os dois ficam ali trocando olhares o tempo todo. Quando o Frederico sai de perto, o rapaz diz que achou a moça muito bacana e ela, completamente apaixonada, diz que vai fazer de tudo para ajudar ele naquela reportagem, mesmo colocando a própria segurança em risco. Afinal de contas, com o nariz daquele tamanho, ele consegue fazer oral e penetração tudo ao mesmo tempo. Na próxima cena, nós vamos para o esconderijo secreto da gangue, que é um prédio abandonado no meio da cidade. Dezenas de trombadinhas entram no local ao mesmo tempo, mas ninguém desconfia. Porque nada é mais normal que ver um bando de crianças e adolescentes se reunindo para confraternizar dentro de um prédio condenado. Aí, dentro do prédio, o Manteiga realiza uma reunião com os garotos falando sobre higiene na hora do almoço. Mas o moleque que desobedecer, falar demais, cagar no prato que come aqui, já sabe, vai aparecer boiando aí no rio. Enquanto isso acontece, o Pelé treina os seus alunos chechelentos numa escolinha de futebol. E aqui, gente, nós temos uma verdadeira aula de cinema, com as duas cenas acontecendo em paralelo. De um lado, o Pelé treinando os alunos para ganhar um jogo de futebol e do outro lado, o Manteiga treinando os trombadinhas para realizar um assalto. No final, o Manteiga escala os jovens para o próximo roubo e o Pelé escala os jogadores para uma coreografia de cancan. Depois disso, temos uma cena em que o Pelé está só de sunguinha, recebendo uma massagem, e chega o Frederico para ter uma reunião com ele. Porque nada é mais normal do que discutir táticas de operação policial com uma pessoa de sunga. Mas logo eles são interrompidos pelo repórter narigudo que chega naquele local e quer saber um pouco mais sobre o plano para pegar os trombadinhas. E por algum motivo ele tira a foto do Pelé de sunguinha. E aí, tá gostando do vídeo? Então aproveita para se inscrever no canal. Mas faz isso agora, porque depois você vai esquecer. E eu já vou avisando, se você não se inscrever aqui no canal agora, hoje à noite, você vai sonhar com o Pelé de sunguinha.
E vamos para a cena mais emocionante desta película. Um dos trombadinhas consegue roubar um carro e foge para a estrada de Santos. A polícia logo é avisada e começa então a primeira cena de perseguição de veículos aqui desse filme, dando destaque para um Volkswagen amarelo da polícia rodoviária com alto-falantes em cima, que era muito popular na época, mas que hoje em dia parece mais um carro da pamonha. Vai pamonha caseira, quentinha. No final da perseguição, o carro roubado sai da pista, cai de um barranco e explode. E o policial responsável resume tudo isso com a maior calma do mundo. O carro explodiu, o ladrão está em seu interior. Caso encerrado. Bira, o policial rabugento, finalmente sai do hospital e, junto com seu parceiro de aventuras, Pelé, parte para continuar a investigação policial. Dessa vez procurando os meliantes nos campos de futebol da cidade. E aqui nós temos ela, a mágica da conveniência do roteiro, porque no primeiro campinho que eles já passam, encontram o trombadinha que foi perseguido pelo Pelé anteriormente. E não é que o menino é o destaque do jogo? E o Bira, que acabou de tomar uma azeitona no estômago, resolve sair com a camisa aberta, exibindo o peitoral do Tony Ramos. Afinal, um peito peludo protege mais do que um colete à prova de balas. E apesar de estarem à paisana, o Bira faz questão de deixar as algemas à mostra. Porque nada é mais normal do que uma pessoa sair para dar uma volta e levar na cintura seus acessórios do sex shop. Seguindo esse garoto, eles chegam no esconderijo da quadrilha. Lá dentro, os trombadinhas recebem mais orientações do Manteiga. Depois da reunião, os garotos saem do esconderijo, o Manteiga também sai, porém a dupla de policiais prefere aguardar para descobrir mais sobre o golpe. Mas sabe quem não quer ficar aguardando? O repórter narigudo e a filha do Frederico, que por algum motivo também estavam ali de tocaia observando o esconderijo. Mas como eles chegaram ali? Como é que eles sabiam onde é que era o esconderijo? Como é que eles sabiam que o Manteiga é um criminoso procurado? Não sei de nada, não sou... Mano... Enfim, o repórter narigudo e a filha do Frederico seguem o Manteiga até o apartamento dele, mas são pegos ouvindo atrás da porta. E um dos comparsas do Frederico pergunta quem são eles. E temos então essa interessante resposta. Quem são vocês? Eu explico. Ela é inocente e eu sou jornalista. A história continua com mais um golpe dos trombadinhas, que roubam essa beata dentro da igreja. E ela nem conseguiu dar o dinheiro do dízimo. Eles jogam a carteira roubada na bolsa da Arlete. O policial Bira chega para abordar a mulher e, como ele já está vacinado, não deixa ela pegar a arma na bolsa. Mas quem diria? A mulher luta MMA e dá uma sova no policial. Mas, gente, esse Bira só apanha nesse filme. Deve ser por isso que ele é tão mal-humorado. O Pelé consegue interceptar a mulher, que fica admirada e pergunta se ele é mesmo o nosso ídolo do futebol. E aqui nós temos o momento mais inesquecível do cinema nacional. Você é o Pelé? Não. E ele ainda joga a arma dela pro Bira usando apenas os pés. Porque nada é mais normal que usar os pés para jogar pro alto um revólver carregado. O Bira prende a mulher e o Pelé vai atrás do trombadinho. Ele persegue o garoto na favela, consegue pegar o menino e, para acalmar o jovem, conta que ele também praticava pequenos delitos quando era criança. Todos os dias ele roubava amendoins. Devia ter um elefante de estimação, sei lá. E durante a cena, o menino fica com falta de ar porque correu muito, o Pelé fica com falta de ar porque correu muito e a plateia também fica com falta de ar, porque tá tentando engolir esse roteiro ridículo. Continuando, o Pelé fica amigão desse garoto, consegue descobrir onde é que fica o apartamento do Manteiga, vai até lá, briga com um dos comparsas e aqui nós conseguimos ver as habilidades do rei do futebol nas artes marciais. Com certeza o Bruce Lee ficaria com inveja. Não. Enfim, o Pelé derrota o bandido e consegue salvar o repórter narigudo e a filha do Frederico, que também estavam no apartamento. Mas nem tudo são flores, porque no dia seguinte, o garoto que ficou amigo do Pelé e ajudou com informações, sofre uma emboscada e vai visitar o nosso lar. E morreu!
Uma cena triste, o jovem é velado em casa, o Pelé vai no velório e descobre que o rapaz tinha fotos dele espalhadas pelo quarto inteiro. E o Pelé fica com cara de preocupado, provavelmente se perguntando se o menino era um fã ou um stalker. Voltando ao esconderijo dos garotos, o Pelé encontra mais um capanga e temos uma cena de luta estilo John Wick. Durante a luta, esse capanga aqui faz mais caras e bocas que o Mr. Bean. E depois que o Pelé vence a luta, aí chegam 30 policiais no local. Mas não era mais fácil chegar todo mundo junto? Finalmente eles prendem o Manteiga e ele confessa que tem um chefão todo poderoso que controla aquela organização. E para nossa surpresa, o chefão é o Renato, um dos amigos do Frederico. Durante a noite, o tal do Renato tem uma reunião com o Frederico e ele conta que ele vai sair do país, até porque ele já sabe que a operação dele foi toda por água abaixo. E de repente, chega o Pelé para prender esse homem. Renato pega uma arma, atira pra frente, mas o tiro acerta na perna do Frederico que estava do seu lado. Pelé joga um casaco para imobilizar o Renato. Aí eles começam a lutar e chegam 300 viaturas policiais. Mas gente, por que o Pelé não espera para chegar todo mundo junto? Faz sentido. Faz muito sentido. Enfim, os policiais conseguem acertar uma azeitona no poderoso chefão, a organização criminosa é desfeita e todos ficam felizes. E na cena final do filme temos o Bira, o Frederico e um outro amigo passeando satisfeitos pelas ruas da cidade, comentando sobre o sucesso daquela operação. O Bira garante que a cidade já está livre dos trombadinhas e nesse momento eles são assaltados. Moleque danado, tome cuidado com essa vida. Alguém te engana e te embanana na avenida. O Pelé começa a cantar, sobem os créditos e aí a gente se pergunta, isso era para ser uma piada? E se o Pelé era o protagonista, por que ele não estava na cena final? E por que além de atuar, também deixaram o Pelé cantar? Me dá licença, eu vou cagar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o dedão aqui no like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual filme da Sessão da Tarde, da Tela de Sucessos, do Cinema em Casa você gostaria de assistir aqui no Queimando Filme. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo ridículo e até a próxima!